meio mesmo da cabeça, não vi em lugar nenhum, achei que dizia bastante do que eu queria fazer, né? Trilhas e Rumos servia para trilha em montanha, Rumos servia para mar, servia aéreo, todo tipo de viagem. Trilhas e Rumos, o nome já está cumprindo com o destino que é sair de casa e ir para uma viagem, ir para algum desafio. Teresópolis é a capital brasileira do montanhismo, né? Isso criou um apelo, né, para a marca, né? Então, as duas coisas começaram a se combinar, a atração em Teresópolis e a vontade de largar a engenharia, não só a engenharia, mas o Rio de Janeiro. Eu não queria morar no Rio de Janeiro. Começou, acho que de dois jeitos, a gente pode ver de dois jeitos, eu acho. Um era pela minha atração por Teresópolis, que eu já tinha de muitos anos, eu era bem mais garoto assim, antes de vir para cá, com 17 anos eu fiz a minha primeira travessia Petrópolis-Teresópolis. E na época eu me julgava muito bem fisicamente, fazia remo, era um bom atleta, segundo eu mesmo, né? E fiz a travessia e cheguei arrebentado, foi uma coisa assim que me marcou muito, porque é um tipo de esforço que eu não estava acostumado, e além das belezas do lugar que me impactaram, me impactou também aquele desafio. De lá para cá eu já fiz mais de 30 dessas travessias, né? que é uma das razões de eu estar em Teresópolis. Eu gosto de Teresópolis, da natureza que cerca a gente. Esse foi um motivo. Mas o segundo motivo é que eu trabalhava numa coisa que eu não gostava muito. Eu terminei me formando em engenheiro mecânico, muito mais por influência do meu pai. Meu pai era mecânico de avião, ele tinha o sonho de ter um filho engenheiro. Eu acho que eu embarquei no sonho dele, na verdade, porque até meu teste vocacional dava como diplomata ou jornalista, duas coisas que eu terminei não fazendo nem de perto. No meu último emprego, eu trabalhava de terno e gravata no centro da cidade, do Rio, e toda manhã que eu fechava aquela gravata, eu digo, nossa, isso eu não vou poder terminar a vida assim. Então, eu digo, bom, para mim, eu tenho que ter uma meta para chegar e morar em Teresópolis. A primeira coisa que me ocorreu foi criar abelha. E eu fiz todos os cursos de abelha que podia encontrar, li todos os livros, achei que eu estava bem de abelha beça. O único detalhe é que Teresópolis é frio e chove. E a abelha aqui não é um bom lugar, na verdade. Então eu penei uns 2 anos, né, tentando criar abelha, ganhei muitas picadas, o que com certeza deve me garantir uma velhice sem artrite, né, segundo dizem. Mas aí também, paralelamente, eu comecei a desenvolver a ideia de fazer um produto aqui. Eu gostava de fabricação, apesar da engenharia não ser o que eu gostava muito, a fabricação me atraía. Era a minha especialidade, inclusive, no último ano você se especializa, e eu me especializei em fabricação. Eu digo, pô, eu podia fabricar um negócio em Teresópolis. E eu tive a ideia de uma barraca que não existia na época, era uma barraca que, na época, isso era em 83, antes de abrir a empresa, só existiam as barracas canadenses, aquelas que tem 2 paus e elas ficam um triângulo, são pesadas, eu mesmo tinha delas. E eu digo, putz, eu podia fazer uma barraca bem mais leve do que essa, e terminei fazendo um modelo que era uma barraca que se montava com um arco só de fibra de vidro. Ela ficava leve, rápida de montar e cumpria o que eu estava querendo atingir. Então a gente começou fabricando essa barraca. Eu fiz uma patente dela, é uma barraca que se monta com um arco só. Essa patente me dava direito de explorar ela por 10 anos. E eu comecei a fazer ela na garagem, aqui de casa, né? Aqui até hoje está aí a garagem. Então foi ali que começou a empresa, em 1984, março de 1984. O que ajudou muito depois? Aqui em Teresópolis tinha um pessoal que participava do Camel Trophy, que era uma competição de Jeep que rodava o mundo e era patrocinado por aquele cigarro Camel, que eu não sei até se existe até hoje, eu não fumo, não sei, mas é um cigarro que era famoso na época, era um Camelo. E uma das pessoas que participou da equipe brasileira era o Carlos Probst, que morava aqui em Teresópolis, conheceu a minha barraca, a gente ficou amigo, que ele gostava de moto, eu também e tal, e ele quando foi para Bornéu fazer a competição pela equipe brasileira, levou uma das minhas barracas. E usou ela lá, tirou fotos, isso me deu uma projeção interessante, porque saiu em revistas, era uma barraca com uma forma diferente, e deu uma alavancada bem grande nas vendas. Ele depois, posteriormente, levou
ela também para Madagascar, na segunda etapa, no outra corrida, e aí isso ainda aumentou mais a coisa, quer dizer que a garagem ficou pequena. Com isso eu tive de me mudar para outro lugar, e com isso barraca pedia saco de dormir. Também fiz um saco de dormir, que era um desenho diferente. Naquela época os sacos de dormir eram cheios de estopa, era muito mais parecia um desses edredons de estopa que baratos, né? E eu comecei a usar um tipo de lã sintética, que hoje é conhecido como acrilon, e um modelo de saco de dormir que se abria, virava um cobertor, ou virava um colchonete, ou virava um saco de dormir. Era um desenho que cumpria 3 funções num produto só. Isso então também criou uma sinergia dos 2 produtos, aumentou bastante a procura. Eu tive a sorte de transformar meu hobby no meu trabalho. Então é uma coisa que eu tenho a ajuda do grandão lá em cima também, né? Porque isso não acontece assim, né? Sempre, né? Não tinha um investimento grande nessa época. O que a gente usava muito era material militar. Quase todo mundo ia para as trilhas com bate-boot, ia com mochila que comprava ali, ou não é excedente militar, ou não, eram mochilas não apropriadas. E eu também viajando e vendo coisas que tinham lá fora, ficou claro que tinha muita coisa que podia ser feita aqui. Nessa época era bem escasso, né, a oferta, ao contrário de hoje, né, que hoje chega de tudo aqui no Brasil também. Além do mais, no Brasil sempre teve um problema de importação, então a gente era meio ilha e não tinha muita coisa vinda de fora aqui. Eu me lembro até que vinha expedição de fora e a gente tinha que, todo mundo cercava eles, pessoal que vinha de fora, alemão e tal, para escalar Pão de Açúcar, para comprar o material deles. Eles voltavam sem nada, eles vendiam tudo aqui, né, porque a gente não tinha nada. O Trilhos e Rumos veio da cabeça, sei lá, saiu do etéreo. E uma coisa curiosa é que é um nome que só tem sentido no idioma português. Então eu nunca, quando eu quis fazer uma tentativa de exportação, esse nome não dizia nada para nem o idioma espanhol, nem inglês, nem nada. É um idioma, uma expressão completamente brasileira. Então não tinha. Por isso, na sequência, eu pensei, quando eu ainda tentava exportar, e hoje em dia já não, eu vejo que não tem mais sentido nenhum, porque a gente tem custo Brasil que não consegue, nesse tipo de material, exportar, né? Aí foi quando eu criei a Crampon, que era uma marca, que é a nossa segunda marca, que era uma marca que se destinava a qualquer iniciativa de exportação. Mas o Crampon foi foi olhando um crampon. Isso é um crampon. Isso se coloca numa bota quando você vai caminhar em gelo. Eu usei isso algumas vezes, não muitas, porque eu nunca fui muito de viajar para lugares de gelo, mas quando eu ia, levava, e isso aqui é o que se coloca numa bota, se prende, né, na bota. O nome era sonoro, o nome era curto, e, enfim, se cumpria inteiramente a ideia de ter uma marca que pudesse ter um nome internacional e sonoro. E aí virou Crampon. Eu acho que ser ético é a primeira coisa. Você já vai marcar uma diferença numa grande parte das pessoas que hoje estão... Não digo que o mercado não seja ético, mas é muito comum, num momento de dificuldade, você perder essa noção. A persistência, com certeza, é outra, porque não tem nada que vem fácil. E, finalmente, eu acho que uma coisa assim que é marcante é você realmente gostar do que está fazendo. Não é você correr atrás do dinheiro, é ele ser consequência. O foco em resultado financeiro de cara, enfim, como objetivo maior, eu acho que não é a melhor receita. Gostar do que faz é a melhor receita, porque você com certeza vai estar envolvido muito mais tempo naquilo do que você gostaria, muitas vezes, ou que você teria que estar envolvido se fosse funcionário de uma outra empresa. Mas ao você se dedicar a uma coisa que é sua, gostar daquilo acho que é fundamental. Eu gosto do que faço, mas eu vejo o tempo passando e vejo que eu tenho que fazer. Eu tenho muitos hobbies. Por sorte, eu tenho muitos hobbies. E hobbies que eu gostaria de ter tempo de fazer. Eu tenho já uma boa equipe hoje, eu consigo bastante ficar fora, mas isso eu sinto que com o tempo vai ser mais premente. Então o rumo é que eu estou envelhecendo e o rumo é que eu estou querendo tempo. Eu estou comprando tempo agora.